2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoraram isto, olha só o começo de novo. Eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e o quê? Que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Põe no próximo, no 6, para dar continuidade. Pelas quais coisas pereceu quem? O mundo. De então coberto com as águas do quê? Do dilúvio. Quem é que Deus estava usando naquele momento? E anunciando a respeito do dilúvio. Quem que Deus estava usando? Hã? A arca de? Então quem Deus estava usando? Noé estava dizendo, vai vir um dilúvio. Se arrependam. Vai vir um dilúvio. Uma terra seca que não chovia. Tá lá Noé, ó, construindo uma bela noite, ele foi dormir e falou: Senhor, aonde eu vou arrumar madeira para fazer uma arca desse tal tamanho? Aonde eu vou arrumar madeira? Deus deu um sonho para ele. Deu as medidas para ele. Deu todas as medidas. E quando ele acordou, quem crê na Bíblia? Todas as madeiras estavam cortadas, preparadas. E com as medidas que Deus deu para ele em sonho ou em revelar. Quem crê nisso? Ele falou: aonde eu vou arrumar? Quantas árvores eu vou ter que cortar? Ele ia ter que trabalhar muito tempo, sim ou não? Só que se você meditar na palavra, ele orou a Deus e foi dormir. Porque ele creu quando Deus falou: Noé, construa uma arca. Porque vai haver um dilúvio. De cada animal existente, você vai trazer um casal para dentro dessa arca. E quando viram Noé construir uma arca, chamaram ele de quê? Doido. É o que tenta falar de mim, de você. Você é doido, vai para a igreja de novo. Mas Jesus está voltando. Jesus está. Você é doido, você vai para a igreja de novo? É melhor um doido com Jesus do que um doido com Satanás. Ou é melhor um doido por Jesus do que um doido pro mundo. Quem está entendendo? As mesmas coisas. Deus falava com Noé e Noé dava o ouvido. Noé chamou a família dele e falou: Deus falou comigo, haverá um dilúvio daqui tanto tempo e nesse prazo eu tenho para construir a arca. E todos da família de Noé, creio eu, ajudaram. Mas quem mandou a providência? Deixa eu te falar algo. Quem criou, eu falo, Espírito Santo, quem criou, quem formou as madeiras da arca? Deus. Mas quem teve que construir? Noé. Deus te criou, mas quem constrói é você. Quem está entendendo? Deus te formou, mas quem constrói os caminhos da tua vida é você. Ah? Deus te resgatou. Mas os resultados da sua vida sou eu e você que vamos construir. E aquele que edifica a casa na areia, o que acontece? Eu vou profetizar aqui. Hoje, vocês sentadinhos aí, vocês estão edificando a casa de vocês, construindo a casa de vocês na rocha. Quem está entendendo? E a rocha é Cristo, é a palavra. A Bíblia vai dizer assim, ó, só de ouvir as minhas palavras já estão limpos. A Bíblia vai dizer que aqueles que encontram a palavra de Deus, recebe. Ele encontra saúde para o seu corpo. Quem está entendendo? Você está entendendo que Deus está te entregando saúde aqui hoje? Só por causa da palavra? E se ele está te entregando saúde, é porque ele quer ver, contemplar a fé e a obra. Porque a fé sem obra é o quê? Quem crê que Deus deu para você uma medida de fé? E o que você vai fazer com a sua medida de fé? É você que constrói. A Bíblia vai dizer assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será o quê? Pequena. Se no dia da necessidade você falar, meu Deus, de novo, meu Deus. Se você se lamentar, sabe o que você está dizendo no mundo espiritual?
As demais situações que você passou, você não aprendeu nada. Por isso que está se repetindo. Você não aprendeu. Volta de novo, final da fila. Agora, quando você estiver atravessando, deserto não é lugar de morada. Deserto é lugar de travessia. Quando você estiver passando o deserto, é aí que Deus quer olhar para mim e para você e encontrar o quê? Fé. É naquela hora que Deus quer ver eu e você profetizar. É naquela hora que Deus quer encontrar eu e você assim, ó. Senhor, você vai orar segundo as palavras de quem? De Deus. É naquela hora que você vai liberar uma palavra e falar assim, ó, a tua palavra diz que tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Nesse momento eu apresento esta causa, Pai, em oração. E eu creio que eu vou receber. Quem está entendendo? Você vai ter que crer contra a sua própria SP. Abraão. Quem quer ter a fé de Abraão? Abraão creu contra a sua própria SP. Quando Deus falou que ele ia ser pai de multidão, ele não tinha nenhum filho. A esposa já tinha pesada de idade. 100 anos. Ele bateu o olho na situação e só viu dificuldade. Só que ele creu na palavra que o anjo entregou para ele. Ela não, ela ainda ficou no cantinho da porta assim, e ainda duvidou, mas ele não, ele creu. Semana passada eu falei a respeito disso. Moisés olhou para si mesmo. Abraão não. Por que Abraão foi chamado pai da fé? Abraão se apegou na pá. Eu creio que hoje vai nascer filhos de Abraão aqui hoje. Abraão não olhou para a situação, ele se apegou na palavra. Moisés não. Moisés ele olhou para ele. Senhor, eu vou resgatar esse povo, eu não sei nem falar. Vai, Moisés, eu sou contigo. Seu irmão Arão já está vindo do deserto, ele vai te ajudar. Ele falará por ti, mas vai. Agora, quando chegou na vez de Abraão, Deus enviou o anjo e falou, ó, fazerá de ti, através de ti, virá nações sobre a terra. Abraão falou, eu creio. Porque ele creu na paz. Diferente de Moisés. Só lá na frente que Moisés falou, Deus falou com Moisés, Moisés, vai Moisés, atravessa esse povo. Lá na frente Moisés falou assim, se a tua presença não for comigo, não me faz sair daqui, Senhor. Moisés zelava pela presença de, mas muitas vezes ele duvidou da pá. Moisés, hein? Moisés duvidou da palavra. Por isso que Abraão é chamado o pai do quê? Porque Abraão se apegou na pá. Eu profetizo que você vai ter a fé de Abraão a partir de hoje. Você vai se apegar na palavra. Se você se apegar na palavra, você vai ver a sua vida dar 360 graus assim, ó. Eu não sei se muitos têm nem fé para ouvir isso. Se tem uma coisa que eu amo, é quando a minha fé é desafiada. Quando pessoas olham assim para mim, eu estou mostrando algo e falam assim, mas isso não vai dar certo. Ah, eu vou para o mundo espiritual, falo, Senhor, o Senhor aprovou? Ele falou, tá aprovado. Aí eu vou para cima. Porque toda fé provada, quando ela é aprovada, o que acontece com essa fé? Ela cresce, ela aumenta. Os níveis de desafios virão maiores, mas as bênçãos serão maiores. Quem está entendendo? Agora, se você estiver na zona de conforto, estiver tudo bem, se você falar, não, tá bom para mim mesmo aqui, eu tô na zona de conforto, tá ótimo. Se tá bom para você, diga que tudo que tá bom para mim, diga com fé, que eu tô te liberando uma palavra. Tudo que tá bom para mim, tá bom para Deus. Se tá bom para você, Deus fala assim, não, meu filho não tá reclamando, então tá bom para mim. Agora, se ele começar a se levantar e orar, aí eu vou mudar a história. E se você se conformar, é aí que tá. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não tem com cauda, ele só tem com cabeça.
Por que cabeça? Porque a cabeça nunca para de pé. Então a cabeça sempre está alcançando, fazendo grandes desafios. E todos os desafios vai acrescentar o quê? A fé. Veja aí o pai e a mãe aqui, ó. Tem pai que é pai e mãe, tem mãe que é mãe e pai. Vou dar um exemplo. Você que trabalha aí numa empresa. Veja bem, antes de você estar trabalhando nessa empresa, teve um dia que você, porventura, estava sem trabalho. E aí você teve que sair procurando trabalho. Hoje tem as redes sociais, mas se pegar alguns anos atrás, você tinha que ir entregando currículo, batendo de porta em porta, sim ou não? A pessoa servindo ou não a Deus, quando saía para procurar emprego, o que ela estava usando? Porque ela sabia que ela tinha que voltar para casa com algum resumo, porque tinha alguém para dar de comer, sim ou não? Agora deixa eu te perguntar, as pessoas que saíam, os mais velhos, naquele tempo, mesmo sem servir a Deus, voltou de mão vazia? Mas é um pecador, um exemplo, vou dar um exemplo. Mas bebe, fuma, mas faz isso. Vários pecados notórios. E como que entrou no melhor emprego? Deixa eu te falar algo. Porque aquela pessoa, quando saiu mesmo na sua incredulidade, ela manifestou o quê? Senhor, abre uma porta de hein? Quando veio o aperto, ela teve que usar a e a fé se manifestou. Aí depois que entrou no emprego, baixou a guarda. Se acomou? Não, aqui é o meu seguro. Diga assim, quem me sustenta? Quem te sustenta é Deus, não é o dinheiro que você tem. Não é o emprego que você está. Quem te sustenta é Deus. Você não aprendeu isso ainda? Olha que eu vou te mostrar mais uma coisa na Bíblia, hein? Satanás olhou para Jesus e falou assim: se verdadeiramente é filhos de... Transforma essas pedras em quê? Jesus estava com o quê? Naquele momento, Jesus estava com o quê? Fome, porque ele estava 40 dias de jejum. Olha o que Jesus fala para Satanás. Liberando uma... Liberando uma... Porque Jesus foi tentado na... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus falou? Eu não vou fazer essas pedras transformadas em pão, porque o meu pai não mandou. Mas se meu pai mandar, eu falo. Satanás tentou roubar, confundir a mente de G, mas Jesus estava firmado na pá, que vem de quem? Quem está firmado na palavra que vem de Deus aqui? Quem está firmado na palavra que vem de Deus, Deus nunca vai abandonar ele. Nunca. Vou liberar uma palavra assim, ó. Aquele que está firmado na palavra de Deus, é no deserto que ele prospera. É no deserto que Deus abre porta onde não tem porta. É no deserto que Deus abre porta onde não tem nem parede. Aquele que anda pela palavra de Deus, ele vive o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo? Tudo vem dele. Ah, mas o meu patrão, a minha patroa, o meu emprego. Ah, você está pondo a tua fé no lugar errado. Porque só tem esse emprego, só vem o dinheiro, só existe o patrão, só existe a empresa porque existe um Deus no céu. Quem está entendendo? Então ele está falando assim: coloca a tua confiança em Deus e as demais coisas ele vai acrescentar. Quem está entendendo? Mas muitos confiam naquilo que pode per, é aí onde morre. Esse não aprendeu e não vai prosperar. Porque o coração dele está seguro naquilo que ele pode palpar. E aquele que não consegue andar pela fé, ele não prospera. Por isso que Apocalipse vai dizer que os murmuradores não herdarão o quê? Porque aquele que murmura, ele está alimentando Satanás. Deus me deu uma palavra no livro de Judas, mas eu não vou recordar, Jesus. Não sei se é 3:4, 3:7, Judas.
Se caso você achar que ele se contém, três, se vocês acharem, coloca para mim. Eu estava orando, o livro de Judas vai liberar uma palavra, eu creio que é Judas, que a pessoa ela se contém, ela com o que ela tem. Aquilo que ela tem, ela já se alegra, ou seja, ela é grato com aquilo que Deus prepara. Essa pessoa que é grato com o que Deus preparou, ele está preparado para prosperar. Que tudo aquilo que Deus entregar para ele, ele não vai se apegar.